Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu estou aqui trazendo mais um vídeo de React, atendendo a pedidos de inscritos e de apoiadores. Estou trazendo aqui os piores jogos para se jogar no PlayStation 5 Pro, né? Seja patches que foram mal feitos, aprimorações mal feitas, né? A Digital Foundry, como eu falei para vocês, fez um vídeo de mais de 1h13. Eu cheguei a colocar esse link nos outros vídeos, mas aí vocês pediram para trazer também uma terceira parte do vídeo, então tô aqui trazendo a terceira parte para comentar e falar a respeito dos piores jogos para se jogar no PlayStation 5 Pro, beleza? Vamos lá acompanhar com eles, que esse vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho maior que os outros, beleza? Sinto que seria negligente se não mencionássemos essencialmente uma das desvantagens do PS5 Pro, que são os patches, que não são bons e que você não pode desabilitar, porque isso é um problema e vimos isso. É complicado assim. Às vezes um patch de aprimoramento é feito para o PlayStation 5 Pro e com ele tá rodando pior do que o PlayStation 5 base e você não pode desabilitar, né? Então acontece. O PS4 Pro também. A ideia é que os desenvolvedores apliquem patches e suporte especificamente para o Pro, mas as decisões que eles tomam produzem resultados que acho que podemos dizer que não são ótimos. E esse é definitivamente o caso aqui. Então, o primeiro é, na verdade, um que eu diria que acabou de sair da zona de falha. É o Metal Gear Solid Delta. E Tom e eu conversamos sobre isso recentemente no último Direct. Isso teria entrado totalmente na categoria de falha, porque no lançamento era uma taxa de... Peraí. Isso que era foda, né? O Metal Gear no Pro tava pior do que no base. Os 3 jogos da Konami, né, ficaram cagados. Qualidade de imagem? Não perfeita, mas talvez melhor no geral. E eu acho que é muito bom. Então você diria que neste ponto é mais mediano? Sim, mediano. Saiu de um fracasso onde não havia esperança. Foi uma decepção enorme. Não foi quando foi lançado. E não há modo alternativo. E, tipo, até as taxas de quadros estão travadas nessas cenas até hoje, o que eu acho que é bom. Elas estão principalmente na faixa de RV. Pra ser justo, Tom, e no PlayStation 2, com MGS 2 e 3, as cenas cortadas também foram deixadas sem limite. Então, é meio que uma escolha estilística, eu acho, que Kojima fez. Não sei porquê, mas... Pode ser que seja proposital, né? Vamos lá? Sim, vamos com isso. Mas é, com certeza, ainda decepcionante. Acho que mantemos na categoria mediana, porque é só, sabe, mesmo agora com o patch completo, você está tendo quedas para meados dos 30 durante o combate. Então, como você disse no Direct, sabe? O patch 1.21, tá, gente? Eu ainda, pra vocês terem uma ideia, eu comprei no lançamento esse jogo, vi que tava ruim, coloquei ele de lado e esperando o patch bom pra ficar perfeito o jogo. Se quiser manter a taxa de quadros alta, você pode ir furtivamente, pegar a caixa, sabe? Encontrar algumas leituras pra rastrear. Faça o que puder. É sua recompensa por jogar bem, essencialmente. Sim. E essa é a questão, porém, é que obviamente a questão sobre o PS5 Pro é que a questão da CPU não melhorou drasticamente de forma alguma. É a mesma coisa, essencialmente, com apenas alguns pequenos ajustes. Percebido em jogos que dependem fortemente do processador, você realmente não verá muitas mudanças. E esse é o grande problema agora com o MGS Delta, é que eles removeram completamente as áreas limitadas pela GPU, mas agora estamos limitados pela CPU, o que não é ótimo. Mas um outro título que tava na zona de falha e acabou sendo meio ok, eu acho, é o Silent Hill 2 Remake, certo? Que... Nossa. Sim, cara. Tipo, eu joguei ele em um PS5 normal inicialmente, e então o Pro foi lançado. E, cara, foi bem ruim no começo, certo, Tom? Foi, gente. Foi bem ruim mesmo. Sim, acho que, recapitulando rapidamente, foi lançado com o PSSR em ambos os modos e destruiu o Lumen GI e os reflexos causaram muita oscilação. Para dar crédito à equipe,
eles entraram em ação e lançaram um patch 1.06 bem rápido após o lançamento. E isso resolveu o problema no modo de desempenho apenas desligando o PSSR, revertendo para o método TA normal. E sabe, isso é bom. Acho que a maioria das pessoas, muitas pessoas jogaram 60, então, mas você está apenas voltando aos níveis básicos de qualidade de imagem do PS5. Enquanto o modo de qualidade ainda persiste com o upscale do PSSR, há um pouco dessa oscilação nos elementos. GI, os elementos sombreados na caminhada inicial pela floresta ainda estão meio tremeluzentes e cintilantes, o que não é ótimo. E é curioso dizer algumas coisas sobre isso. É muito estranho que já se passou um ano inteiro. Não houve uma única atualização, já que ainda estamos no patch 1.06. Testei o remake de Silent Hill 2 ontem à noite, só pra ver se houve alguma mudança ou não. Lembrando só que esse vídeo eles gravaram a semana passada, tá? Uns 6 dias atrás, mais ou menos. Continua a mesma coisa. E também é curioso ver a Blubber em seu jogo seguinte este ano, 2025, Chronos The New. É tipo, isso que é foda. Tipo, eles não estão preocupados, né? Porque se o jogo saiu há um ano, eles poderiam já ter arrumado, ajustado, mas eles não querem se preocupar com isso. Downey não fez nenhum esforço para oferecer suporte ao PS5, suporte profissional. E esse tipo de coisa, lembro de ter jogado uma série de jogos naquela época, este ano, em que também não havia suporte profissional, como não há suporte em Elden Ring Night Rain, por exemplo. Então parece que sim, com certeza, não há nenhuma ordem para Sony forçar esses patches profissionais em jogos, como foi o caso do PS4 Pro. Então sim. Na verdade, agora que você mencionou, Tom, lembro que quando o PS5 Pro foi lançado, eu tava no meio de Silent Hill 2 e joguei pela primeira vez quando eu comprei o Pro antes do patch Pro chegar. E lembro que mesmo no modo de qualidade do jogo no PS5 base havia problemas de desempenho, certo? E o Pro corrigiu isso. E eu pensei, uau, isso é muito melhor. Era a natureza da melhora do PS5 Pro e depois o patch só piorou. E isso foi a grande decepção, não? E é por isso que eu imagino que algo como Chronos The New Dawn nem se preocupa com suporte, certo? Por quê? Eles acham que se não conseguem fazer com que pareça visivelmente melhor, apenas aproveitem essa potência extra para suavizar a taxa de quadros E tem um tempinho. Então, tem jogos que realmente você percebe que graficamente não muda tanto, mas a taxa de quadros, né, os FPS, eles aumentam. Então quem não consegue aproveitar o PSSR, quem não sabe usar o PSSR, você acaba percebendo essas melhorias. Ali onde você pode jogar a versão em disco, só que sem o patch do PS5 Pro. Desde que você tenha o acessório do disco para o seu Pro, obviamente, você pode jogar sem o patch que danificou o jogo por um tempo. Mas acho que a Blubber meio que corrigiu o modo de desempenho, pelo menos. Infelizmente, tem algumas falhas no jogo que não foram corrigidas, e uma delas é adjacente a essa. É o Silent Hill F que eu tenho jogado. E, cara, eu tinha tantas coisas positivas pra dizer sobre a tecnologia antes do lançamento. E acontece que tem um motivo pra isso. Primeiro, a versão pra PC é muito boa. Foi lá que eu joguei pela primeira vez na Gamescom. Mas lembro que enquanto tava sentado lá, jogando, notei que todas as outras estações de demonstração com os consoles eram todos PS5S normais, não o Pro. E eu fiquei pensando, tipo, será que eles tinham mais PS5s? Ou tenho certeza que era tão simples assim? Mas, na realidade, a versão base do PS5 é muito melhor. Porque a implementação do PSSR, de novo, é uma porcaria. Uma porcaria? Tem o mesmo problema. Foda, né? Ouvir isso, gente. Com todo tipo de ruído estranho e manchas como resultado do Lumen GI, e não tem como consertar. Só parece ruim. É por isso que, sinceramente, esse é um jogo que eu ainda não joguei, mas sempre que chego nesse ponto, penso se devo usar meu PS5 base pra jogar. No entanto, é tão chato ter que acessar um console diferente só pra isso. E é por isso que digo que é um... Pô, imagina, né? Você ter que desligar o PlayStation 5 Pro, ligar o base pra poder jogar o mesmo jogo de uma forma melhor. Fracasso total, porque estamos em um ponto em que estou pensando em jogar em uma máquina menor, porque as coisas distraem. Vou dizer, para ser justo, que quando você se aprofunda no jogo, há muitas áreas onde coisas como folhagem são menos comuns,
Mas toda vez que você está na cidade, você sabe que é como depois daquele primeiro mundo de pesadelo ou algo assim, você acaba indo para a área da fazenda e há toneladas de folhagens, você simplesmente sente que o verdadeiro horror são os artefatos do PSSR mas não consegue escapar. Sim. Você viu que eles falaram de idade, né? E eu acho que é muito isso. A gente vai ficando mais velho, né? Vai chegando nos 30, vai chegando nos 40, a gente vai ficando mais exigente. E aí qualquer coisinha começa a incomodar. Sabe, esse é um jogo interessante porque eles fizeram algo que eu não sou totalmente contra, que é consolidar as opções de modo em um modo aprimorado do PS5 Pro. E novamente aqui eles não oferecem um tipo de alternância. Talvez eles devessem ter oferecido alternâncias, considerando o quão ruim o PSSR é. Mas, novamente, caso, assim como alguns outros jogos sobre os quais talvez possamos falar um pouco, como as versões iniciais de Alan Wake 2 e Jedi Survivor, esse é um jogo que vem com o PSSR. Provavelmente não deveria vir com o PSSR. Provavelmente qualquer um que olhasse pra ele reconheceria que este jogo fica melhor em consoles com PSR, eu imagino. Não deveria ter sido lançado dessa forma. Mas assim, mas eu gosto. Você culpa PSR? Você culpa os desenvolvedores? É como se em algum momento alguém tivesse que olhar pra isso e dizer que não é uma boa notícia, certo? Sim, levantar uma bandeira pelo menos. Exatamente. Agora é a hora de falar sobre Dragon's Dogma também. Porque acho que tivemos um... Nossa, mas Não temos certeza de onde isso está, certo? Fracasso mediano. Quase fui bom. Se é. Tipo, eu botei na categoria intermediária, mas o Oliver me mandou DM ontem à noite pra só dizer que eu acho que foi um fracasso. Eu regressei e pensei, sim, de fato, isso é bastante pobre. Lembro, cara, Oliver, quando você viu isso pela primeira vez, você realmente pensou que estava quebrado. Sim. E ficou preso. Ficou meio que preso em mim. E eu entendo de onde você vem nisso. Então, explique. Devo entrar nisso ou... Vou em frente. Ah, sim, claro. Bom, só tem PSSR nesse jogo no Pro. É como se houvesse um modo de desempenho. Um modo balanceado e um modo de qualidade 720p, 1080 e 1440p de resolução interna respectivamente, todos com upscaling via PSS. 4K parece bom no papel, mas acho que chegamos a um ponto nos menus. Como você sabe, nos menus desse jogo, como um lado, há muitas opções. E você tem apenas essas 3 opções, além do botão de Ray Tracing, um botão de... não... A diferença é que é 2K, né, no PlayStation 5 Pro. 30 FPS, que quando ativado tem um ritmo de quadro irregular. Então isso é meio que um apagamento. Então, você está meio que lutando para encontrar sua própria otimização pessoal. E simplesmente não há uma da minha perspectiva. Se você tiver, não importa qual modo você use, haverá oscilação nos jogos. Não sei se vocês perceberam, né? Mas a Capcom, o motor gráfico, né, que é o R-Engine, ele não foi feito para Open World. E aí você vê, né, que o Monster Hunter Wilds, né, o Dragon's Dogma 2 não rodam bem, né, não fica legal. O método o Ray Tracing já tem muita oscilação em ambientes fechados e mesmo o rasterizado, quando você desliga o Ray Tracing, você vê ele oscilando por todo lugar com qualquer um desses modos. Fica pior se você executar no modo de desempenho a 720p ou no modo de equilíbrio a 1080p, porque há menos pixels para trabalhar, menos dados por quadro e esse brilho é mais abundante. E você pode amenizá-lo com modo de qualidade 4040p, mas ele ainda está lá e ainda é uma decepção. Então acho que a única vantagem, obviamente, é o aumento de desempenho, que é bem relevante. Na minha análise original, eu estava obtendo mais 40% de desempenho em relação ao PS5 base original, o que é simplesmente excelente. Não há dúvida de que isso torna o jogo muito mais suave. No entanto, o importante é saber se o fato das sombras tremeluzirem é um ponto crucial para você. Pô, mas tinha que estar pelo menos a 60, né? Isso define se o jogo vai para a categoria de fracasso ou mediano. Para mim, essa foi minha primeira experiência, porque eu estava no evento prático do PS5 Pro, setembro do ano passado. Essa foi minha primeira experiência e eu provavelmente deveria ter dado mais importância a isso na época. Essa foi minha primeira experiência com os elementos realmente sombrios do PSSR. E
posso ver nas minhas anotações no momento em que escrevi que há um problema em que há algum tipo de interação com o PSSR e o RTGI, em que o RTGI quebra e tem muitos artefatos de exclusão. De fato, foi isso que foi levado em consideração para o jogo final. E é isso que está na versão atual, que eu acho que é apenas o patch inicial do PS5 Pro. Acho que é idêntico. Se você estiver tendo essas grandes regressões, especialmente um jogo com muita iluminação de Ray Trace, com PSSR, eu realmente acho que você é obrigado a voltar e mudar seu método de upscale para algo que seja mais favorável, seja Sugarboard em TSR ou FSR. De fato, é isso que vimos em vários jogos, sobre os quais talvez possamos falar em um minuto. Mas Dragon's Dogma 2 é, talvez, um dos jogos mais comprometidos, se não o mais comprometido, que atualmente não tem algum tipo de alternância ou algum tipo de capacidade de voltar a um método de upscaling analítico mais convencional. Talvez Silent Hill F seja pior. Silent Hill F é bem ruim. Acho que Silent Hill 2 também era bem ruim nesse modo de desempenho quando foi lançado no ano passado. Mas sim, há alguns jogos que tinham implementações de PSSR realmente muito comprometidas, que foram bem infelizes. Muitas delas surgiram bem cedo também. Então foi um choque pra nós, sabe? Esperar pra celebrar o PSSR como essa fonte mágica que conserta tudo. Porque as especificações no papel, certo? Com o PS5 Pro são bem claras, certo? Sabe, você terá um aumento de cerca de 40% de desempenho em alguns jogos, mas o fator PSSR foi a parte que meio que o tornou um pouco mais... Acho que pelo menos pra mim sempre houve sinais de que não era o matador do DLSS. Tipo, mesmo naquela aparição inicial no Final Fantasy VII Rebirth. A gente tem ciência, pelo menos eu tenho, né, que o DLSS ele tá um pouco à frente ainda, tanto mesmo o patch do FSR 4 saindo ano que vem no primeiro trimestre, ainda a gente vai ficar atrás do DLSS 4, mas já vai ser um bom avanço. Quando eu tava comparando com o modo 4K, o modo de qualidade 4K no PS5 base, e eu tava esperando que fosse meio tipo semelhante, porque é como, sabe, você olha pro DLSS e o modo de desempenho geralmente se compara favoravelmente ao 4K nativo com TIA naquele tipo de modo ali em resolução máxima. Não estava se comparando favoravelmente. E uns déficits perceptíveis, mesmo naquela época, mesmo naquele pequeno trecho de filmagem. Então, eu nunca pensei que o PSSR fosse assim. Quer dizer, pelo menos depois do meu primeiro contato com ele, eu não pensei que o PSSR fosse como um presente de Deus para os jogadores em sua primeira implementação. Mas eu não esperava esse tipo de feedback realmente. Presente de Deus. Negativo com RT. Que tem atormentado muitos jogos ultimamente, particularmente os títulos do 5, que obviamente discutimos. A questão é que você diz tudo isso, mas este é estranho. Este é um daqueles jogos estranhos em que você essencialmente tem que escolher entre uma qualidade de imagem muito ruim ou um desempenho realmente suave, certo? Porque o PS5 Pro roda este jogo muito melhor do que qualquer outro console e parece rodar melhor até do que o PC. Pelo menos como o PC rodava, é praticamente a única maneira de obter uma experiência estável e suave neste jogo. Mas é preciso abrir mão de muita coisa para chegar lá. Então realmente é por isso que eu digo que tava meio dividido sobre isso, porque tornou o jogo muito mais suave, mais jogável aos meus olhos. Mas esses mesmos olhos também são assim, isso vai ficar horrível. Então, é complicado. Felizmente, porém, esse é realmente o principal que classificaríamos como realmente ruim, na minha mente, por causa da proximidade de quando os joguei juntos, com uma coisa do MXS3 combinada com Silent Hill F e sabendo de algumas dessas outras coisas assim, me fez pensar, tipo, cara, o PS5 Pro não está indo tão bem pra mim. Mas acontece que, na verdade, esse não é realmente o caso. São apenas alguns outliers que realmente não são bons. Mas, na verdade, alguns outros jogos por aí que são bons, mas talvez não fossem no começo. Como você mencionou Alan Wake 2 e Star Wars Jedi Survivor no começo, Oliver, mas eles são realmente muito bons agora, certo? Sim, eu não tinha certeza de como categorizar esses jogos necessariamente, porque, como Alan Wake 2, vamos pegar esse como exemplo, inicialmente o jogo tinha uma implementação de PSSR, que eu achei pouco lisonjeira, bem pouco lisonjeira em alguns aspectos, especialmente no modo de desempenho, com todos os problemas que discutimos até agora. Mas tinha alguns elementos favoráveis, como reflexos RT no modo de qualidade, certo? O que era bem legal. Agora havia reflexos RT limitados. Eles não eram tão bons quanto os reflexos RT que você tem no PC. Mas era legal ter reflexos RT. Na janela ali, ó, no lado direito, tem os reflexos, que legal. E depois, basicamente, acho que falamos sobre isso no segmento Def Direct X. Eles incluíram uma opção para alternar entre PSSR e FSR. Então, se você preferisse a resolução FSR, como acho que muitas pessoas preferiram, você poderia obter essa resolução
E eles também adicionaram um modo balanceado de 40 FPS no PS5 Pro, que adicionou o RT do modo de qualidade ao jogo no PS5 Pro. E então Star Wars Jedi Survivor, esse foi um caso bem interessante. Agora, com Jedi Survivor, o problema foi que eles tiveram uma implementação de PSSR realmente péssima. Eles tinham uma tremulação horrível. Cara, esse jogo quando lançou, não sei se vocês lembram, mas foi foda, demorou meses pra ajustar. Horrível, tipo um estroboscópio estranho, uma tremulação estranha na folhagem, que parecia bem terrível. A apresentação geral parecia meio quebrada, parecia muito suave, indistinta, tinha muitos artefatos tremeluzentes, uma implementação nada agradável. E então com o patch 10 eles disseram que atualizaram o PSSR para uma nova versão. E isso corrigiu em grande parte a pulsação da folhagem, corrigiu em grande parte muitos outros problemas que o jogo tinha em relação ao FSR, onde ele se classificaria. Não tenho certeza, mas pelo menos não parecia tão ruim. E então eles também adicionaram um pouco de RT, adicional ao modo de desempenho. Parecia muito bom lá. Outro jogo que estava na minha lista com potencialmente problemático com PSSR, até muito recentemente, até alguns dias atrás, era The Outer Worlds 2. The Outer Worlds 2 acabou de chegar. Obviamente, lamentei o estado do PSSR no meu vídeo recente sobre ele, mas vejam só, eles acabaram de lançar um patch. Algumas imagens dele rodando na tela agora. Eles reverteram para TSR no PS5 Pro. Então eles voltaram do PS para o TSR sem alternância alguma. Eles simplesmente voltaram a isso. Acho que vale a pena porque não brilha tanto. Na verdade é uma resolução mais nítida, uma resolução mais visável. Não tem muito daquele ruído desagradável de RTGI que o console base, ou melhor, o PlayStation 5 Pro tinha antes. Também parece rodar muito melhor. Agora não consegui fazer uma análise profunda em vários sistemas que talvez isso seja apenas uma função do novo patch em vez de mudar o PSSR, porque não acho que o PSSR estava causando as quedas de desempenho antes. Mas em Outer Worlds, Pelo menos agora tá bem nítido, né? Tá bem bonito. agora ele basicamente roda a 60 FPS, 30 FPS no PS5 Pro. E também tem uma série de jogos que eu provavelmente colocaria na categoria mediana, onde tipo talvez eles tenham um seletor de FSR, seletor de PSSR como Avatar, e Star Wars Outlaws cairiam nessa categoria, certo? Talvez com o uso do PSSR a melhoria não seja tão significativa. Talvez haja uma pequena melhoria com o FSR, mas não é muito. Novamente, você está realmente contando com aquele aumento de cerca de 30% em termos de desempenho de renderização no PS5 Pro para garantir uma melhor experiência lá. Existem alguns outros títulos, como obviamente falamos de Helldivers, há uma melhoria de resolução bem leve lá. O mesmo acontece com Clair Obscur Expedition 33, que é outro jogo que eu analisei. Muito parecido no PS5 Pro, mais resolução. Doom Arcades, novamente tem mais resolução Eu joguei e não vi diferença não, quase, no Clair Obscur. no PS5 Pro. Não que eu esteja implorando por PSSR ou algo assim, mas você sabe, talvez eles tenham adicionado algum rastreamento de taxa no PC. Talvez fosse legal ver isso no PS5 Pro. Mas infelizmente, no momento é só isso que você está vendo, uma melhoria na resolução, e não uma melhoria gigantesca. Mafia The Old Country parece bem parecido entre o PS5 e o PS5 Pro. Você obtém alguns reflexos luminosos Ó, pelo menos tem Ray Tracing ali, né? adicionais no modo de desempenho no PS5 Pro, que é legal. Mas novamente, não é uma grande diferença. E tem o Astrobot, que recebe PSSR. E como muitos outros títulos, PSSR é um resultado mediano, que não é necessariamente melhor ou pior. Então eu acho que há muitos jogos, olha minha lista pessoal de jogos que eu analisei, é meio bem sucedido, meio mediano, e alguns jogos que são realmente problemáticos e são simplesmente piores, na minha opinião. Então, de qualquer forma, podemos discutir nossas conclusões gerais em um momento, mas sim, isso é só pra finalizar minha lista de jogos que abordei. Há mais alguma coisa pra você, Tom? Sim, quero dizer, há um que está na categoria bem, coloquei na categoria intermediária, mas pode subir para bom no geral, que é o Black Ops 6. Nós abordamos no ano passado, ou antes, em 2025. É basicamente um esforço muito bem pensado que tenta fazer tudo o que pode com hardware profissional. Acho que uma coisa que você destacou como crítica foram os efeitos colaterais do PSR, os artefatos brancos pontilhados piscando em superfícies especulares. Ao redor da área do esconderijo, por exemplo, quaisquer pontos sombreados ao redor. E é isso. Fiquei surpreso ao descobrir que mesmo depois de um ano ele ainda está lá. Testei ontem à noite, ainda está lá ainda. Eita, não arrumou. É um problema, mas não acho que posso realmente comparar isso a todos os pontos positivos que ele traz.
Então você tem um modo VR anti-lag a 60 Hz, que eles adicionaram um uso muito inteligente da tecnologia. Você tem um desempenho muito melhor a 120 Hz, onde ele usa o IWTA regular, você sabe. E é um monte de atualizações visuais do Pro, como melhor GI de espaço de tela, reflexos de espaço de tela, sombras. Então, há um conjunto de coisas que eles fizeram com o hardware Pro, além do desempenho aprimorado. Oh, mas esses jogos rodando a 120 é um puta adianto. Sim, se você puder suportar os artefatos, PSSR e alguns elementos da imagem, isso é uma espécie de vitória no geral, eu acho. Mas algumas pessoas podem não gostar disso. Esse foi o vídeo dos piores ou dos medíocres, medianos jogos no PlayStation 5 Pro, né, com os comentários da Digital Foundry. Lembrando, o vídeo completo de 1h13 vou deixar aqui. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, assistam lá, né? Eu não iria trazer esse vídeo, mas acabei trazendo a pedido de vocês. Então, se gostaram, não esqueçam, deixa o like monstro, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau!